nesta manhã para o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2, estas palavras do profeta em sua inquirição, em sua indagação diante de Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás. Bem, queridos, nós nos voltamos nesta manhã para este livro tão tremendo, e o título desta mensagem nesta manhã é Resposta para a Crise Moral Atual, ou bem poderia ser intitulado Mentes e Corações que Descansam na Providência de Deus. Bem, amigos, quando um crente verdadeiro em Jesus Cristo se vê envolto em circunstâncias difíceis, sejam circunstâncias pessoais ou circunstâncias sociais, e em sua volta o mal, a corrupção, a violência, a desonestidade e a mentira parecem estar em todo lugar, em toda pessoa, em todo canto. Então um anseio pessoal e íntimo por justiça social toma lugar, e uma perplexidade e uma angústia diante do mal visível. E essas coisas começam a tomar o coração e a mente de um crente por muitos e muitos dias, e pensamentos de indignação e revolta contra a injustiça social, contra a mentira e a corrupção começam a permear a sua mente por algum tempo. Então Satanás, que é o pai da mentira e o enganador e que se opõe a Deus, ele garantirá que certos pensamentos ou sentimentos sejam plantados neste momento na mente deste crente, desta crente, em seu coração, em seu íntimo, que o levem a duvidar da sabedoria, da soberania de Deus na história humana e em sua vida pessoal. Ou pensamentos que levem o crente, diante das circunstâncias difíceis e calamitosas, a negar o amor e o domínio que Deus exerce sobre a história humana. E quando uma situação como essa começa a tomar lugar no coração de um crente que tem sede e anseio por justiça social instaurada, em que Satanás toma vantagem desse sentimento legítimo, talvez, de indignação contra o mal, contra a mentira, contra a violência e a corrupção, para contaminar a mente do crente e nos levar a desprezar Deus e a duvidar do seu amor. É mais do que nunca o momento quando nós tanto necessitamos da palavra de Deus registrada aqui neste livro de Abacuque, um livro inspirado por Deus. As palavras aqui registradas pela experiência de Abacuque e a profecia que Deus lhe deu se tornam tão preciosas às nossas vidas, e se torna uma verdade tão gloriosa para um crente que tem fome e sede por justiça, um crente que deseja profundamente conhecer a Deus e os caminhos de Deus na história humana e honrá-lo em todas as coisas e nunca negar o seu poder e o seu amor. E envolvidos e cercados por situações sociais e políticas similares, mas não iguais à de Abacuque em seu tempo, que nós faremos uma pequena pausa em nossa série de estudos sobre a igreja para voltar a nossa atenção para esse grandioso livro da palavra gloriosa de nosso Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu a ti e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Bem, Abacuque foi um crente que sobre o ministério da palavra de Deus foi usado por Deus para profetizar a uma nação que havia se afastado de Deus e de sua lei. Abacuque foi uma pessoa que se apegou ao estudo da palavra de Deus, e em sua vida diária de oração e comunhão com o seu Deus, ele alcançou uma mente e um coração firmados, completamente estabelecidos na pessoa, no caráter e na vontade de Deus. E uma pessoa totalmente satisfeita com a provisão e providência de Deus na sociedade, em sua vida e em suas circunstâncias. Bem, Abacuque aprendeu a conhecer a vontade de Deus e os caminhos de Deus na história humana. E é este exemplo de Abacuque que nos interessa nesta manhã, porque também nós queremos ser pessoas
firmados na vontade de Deus, confiantes e descansados na providência de Deus neste mundo. Nós queremos conhecer, depender e descansar de Deus em cada situação ao longo desta jornada da vida. Seja lá qual for para nossas vidas a vontade de Deus, seja bonança, ou seja carestia, ou seja enfermidade, ou sejam guerras, qualquer que seja a vontade do Senhor, nós queremos conhecer que vem dEle, e que Ele é um Deus de amor, e que todas as coisas que Ele opera neste mundo e na vida de seu povo é para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados por Ele. Bem, Abacuque chegou a esta posição em sua vida. Amigos, se de alguma maneira um pequeno pensamento entra em sua mente nesta hora, levando você a imaginar que isso aqui é uma novela imaginária, lance-o fora. Nós estamos lidando com um ser real, um indivíduo real que viveu neste mundo real em circunstâncias reais. Abacuque chegou a esta posição de confiança em descanso no Senhor. Isso é tão transparente nesses famosos e belos versos que nós lemos no capítulo 3, versículo 17 e 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas e a malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Bem, a pergunta que se levanta diante de nós é: como Abacuque chegou a esta posição de um coração e uma mente estabelecidos na providência de Deus? Como foi que ele passou por certos estágios, se eu posso assim dizer, ao chegar a esse ponto de completo descanso, dependência e confiança no Senhor? Especialmente quando nós ouvimos essas palavras iniciais da profecia de grande clamor e perguntas e questionamentos diante de Deus. Por que, Senhor? Por quê? Bem, Abacuque foi um dos profetas menores na Bíblia. Mas não menor pela importância daquilo que foi profetizado, mas dito menor pela extensão daquilo que ele escreveu, quando comparado aos profetas maiores por terem escrevido mais, como Jeremias, Isaías e tantos outros. As suas profecias foram registradas por volta do ano 600 a.C. E como a maioria dos profetas menores, quando você compara cada um desses pequenos livros de profecia no Antigo Testamento, Abacuque profetizou um julgamento de Deus que viria sobre a nação. Então a restauração daquela nação por causa da misericórdia de Deus. Quando você compara cada um desses profetas menores, você percebe que eles trazem a mesma ideia: julgamento de Deus sobre uma nação terrível, corrompida, restauração de Deus por causa do Messias e da sua igreja. Ele não permitiria que seus eleitos se perdessem e que a sua promessa fosse destruída, dada lá no início aos primeiros pais. E durante o seu ministério profético, em seu coração e em sua mente, uma questão consumia as suas ideias continuamente. E essa questão é a mesma questão que muitas vezes consome os pensamentos e a mente e o coração de crentes sinceros em Jesus Cristo. E a indagação de Abacuque era esta, e talvez seja a sua, meu querido, nesta manhã. E é por isso que nós nos voltamos a esta palavra. A indagação de Abacuque é: por que a iniquidade aumenta? Por que a injustiça aumenta em toda parte? Por que prosperam os ímpios? Por que a maldade e a violência não cessa? Por que há tanta calamidade e tanta miséria e tanta desonestidade? Porque os ímpios se dão bem e o mal parece triunfar quando há um Deus soberano e santo no céu, cujos olhos estão sobre toda a terra. Porque Deus não age? Porque Deus não restaura um padrão de moralidade sobre a sociedade? Porque Ele não pune e mata os ímpios e livra a sociedade dos injustos? Porque Ele não restabelece a causa do injusto? Porque Ele não intervém direto agora na situação presente? Nos primeiros versículos dessa profecia nós vemos esses sentimentos, esses questionamentos. Versículo 2 a 4, por que razão, até quando, Senhor, clamarei? Iniquidade em toda parte, isto é, me fazes ver a opressão. Versículo 2, tu não escutarás? Gritar-te-ei violência em toda parte, isto é, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio, por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido ou incompleto. Crime, opressão, mal, corrupção dos juízes, dos tribunais, injustiça jurídica, a situação parecia pior, mentira em toda parte, desonestidade, balança dupla em todo canto. Bem, assim não é de se surpreender que o livro começa com o profeta em estado de perplexidade. Parecia ser muito difícil para aquele crente conseguir reconciliar a situação em que ele vivia na terra de Israel com a realidade do Deus que ele conhecia pessoalmente, que possui um caráter santo, justo, que vê e domina sobre todas as coisas. Por que Deus está permitindo tanta corrupção, tanto mal? Porque Ele não simplesmente desce e julga o mal e traz justiça social. E é nesse contexto, e é nesses sentimentos e perplexidade, pensando sobre isso, que Abacuque começa então a levantar a sua oração ao seu Deus, e é o que nós lemos a partir do versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Aqui está a sua oração: até quando, Senhor, clamarei? Por que, Senhor, estas coisas são desta maneira? Por que isso continua seguindo em frente por tanto tempo? A perplexidade de Abacuque. Mas a partir do versículo 5, é o Senhor, então, que começa a responder a Abacuque. Até o versículo 4 é ele orando, e a partir do versículo 5, Deus começa a responder a Abacuque. E aqui está a profecia, ele registra: vede, diz o Senhor, entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Que palavras! Mas quando Deus começa a responder a oração do crente Abacuque, a resposta que Deus dá parece que começa a aumentar a perplexidade de Abacuque. E se Abacuque se via debaixo de uma pressão, de uma angústia, a olhar a realidade em volta e pensar sobre um Deus justo e santo, a resposta que Deus o dará aumentará essa pressão. É como alguém que debulha um milho. Você já debulhou um milho, você torce com duas mãos. E me parece que ele se coloca nessa posição depois de ouvir a resposta de Deus no versículo 5. Até quando, Senhor, ele clama? E a resposta de Deus no versículo 5 é: não, por muito tempo tu clamarás, Abacuque. Deus iria fazer algo, Deus iria sim intervir diretamente naquela situação. E o versículo 6 e 7 ele nos diz: porque eis que suscita os caldeus, ele irá julgar e descer e lidar com aquela nação através de um outro povo. Eis que suscita os caldeus, um outro termo para babilônios, nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma, ouça agora, dela mesma sairá o juízo que você tanto clama, Abacuque, o juízo sobre uma nação corrupta, e a sua dignidade, a dignidade que você tanto clama, te será dada ou dada a essa nação, através de um juízo. Se Abacuque estava perplexo com a injustiça e impiedade imperante em toda parte, então ele ficará de queixo caído com a resposta de Deus, até que ele chegasse por experiência a conhecer a pessoa do seu Deus e a maneira como Deus lida com a história humana, aquilo que nós chamamos de providência divina. Bem, Deus iria lidar com aquela nação iníqua, com a injustiça que imperava em Israel, mas iria fazer isso através de uma outra nação, a nação dos caldeus e babilônios. Eles invadiriam Israel, como todos nós sabemos na história, e destruiriam todas aquelas cidades, e tocariam fogo naquele grande, esplendoroso templo construído por Salomão, que era a glória, mas também se tornara o ídolo dos judeus, e destruiria as colheitas, e não deixaria pedra sobre os muros de Jerusalém, e levariam o seu rei Joaquim com um anzol no nariz, literalmente com um anzol no nariz, até a Babilônia, como nós lemos nessa profecia que logo aconteceria, e os seus príncipes e os seus líderes, e ali eles estariam por pelo menos 70 anos. Aquela nação se afundava em violência, em mentira, em injustiça. Pessoas eram sequestradas para serem vendidas para outras nações, crianças eram oferecidas em sacrifícios a Moloque,
e todo tipo de coisa, e adultério e sodomismo, uma nação invadida pelas piores demonstrações possíveis de iniquidade. E o profeta estava perplexo que Deus não intervinha em sua própria nação, em sua própria casa. Mas, queridos, a raiz do problema, a raiz do mal, é que aquele povo tinha abandonado Deus, o seu Criador, em seus corações. E tinham lançado Deus para fora de suas mentes e suas afeições e pisado sobre as suas santas leis e se tornaram idólatras, adoradores de dinheiro e da luxúria, amantes do pecado, e trocado Deus vivo, pessoal e verdadeiro por ídolos que não poderiam intervir em seus pecados e apontar o dedo para a sua pecaminosidade. E Deus iria intervir, sim, e lidar com aquela situação, mas Ele faria isso lidando com a raiz do problema. E arrasaria aquela terra que Ele mesmo tinha dado àquela nação, e transformaria em pó aquele templo que Ele mesmo tinha descido naquela gloriosa Shekinah, aquela nuvem que representava a sua glória, e os levaria para a Babilônia, onde toda a idolatria humana tinha iniciado com aquela grande torre, e ali eles beberiam e comeriam de ídolos até se entupirem, e até lembrarem e conhecerem por experiência que há um só Deus vivo e verdadeiro nos céus. E clamariam ao Senhor novamente, e seriam restaurados com Daniel e os Neemias, e aquele avivamento e reforma na alma daquele povo e naquela nação, quando o Senhor os levasse de volta para Jerusalém, reconstruísse aquela cidade para a vida do Messias. E a glória do segundo templo seria maior, porque Jesus Cristo pisaria nos alpendres daquele templo, não porque a tua segunda bênção será maior, queridos. E quando Abacuque recebe essa resposta do profeta, ou melhor, por profecia, ele já estava perplexo com o estado da nação. Ele ficaria ainda mais perturbado se as coisas pareciam más no país. No início da profecia, elas ficariam piores. E Abacuque precisaria passar por tudo isso e ver tudo isso até que ele aprendesse, esse é o nosso ponto nesta manhã, até que ele aprendesse sobre os caminhos do Senhor e a maneira como Deus lida e interage com impiedade, com o mal nos corações humanos que se espalham sobre a sociedade e as estruturas sociais construídas. Uma das coisas que Abacuque via o tempo todo em Israel era violência, crime, engano nos negócios, uso da máquina pública para o benefício dos sacerdotes, corrupção na justiça, algo muito similar aos nossos dias, não é? Quando em qualquer noticiário, em qualquer jornal que você pega e torce, há sangue caindo, notícias mais repetidas, corrupção, mais corrupção, violência, opressão, roubo, tráfico, crime. Você apenas ouve sobre tudo isso. Você se vê vítima dessas coisas também. Cada pessoa aqui nesta manhã pode levantar a mão e contar inúmeras histórias de experiências de opressão, de engano, que você foi vítima de falcatruas e pessoas ímpias. Talvez mesmo esta semana, mesmo ontem. Às vezes em seu próprio corpo, em tua própria mente, ferido e atacado, bens sendo roubados e levados embora, familiares, pessoas que você ama e conhece sendo oprimidos ou sofrendo a consequência da vileza e da ignorância de homens e mulheres que detêm o poder e deveriam exercer para o bem das pessoas. Abacuque estava diariamente experimentando essa situação, sob um governo e uma religião corrompida, debaixo do poder de pessoas que exerciam o poder para o seu próprio bem. Uma sociedade violenta, enganadora, desprotegido pela lei que tinha sido dada para ser exercida para o bem da nação. Oh, amigos, nada era aplicado. Mas diante de tudo isso, e conforme você segue lendo por esses textos, você fica surpreso, ou talvez mesmo comovido, quando você percebe, chega ao final do capítulo 3, o versículo 17, e você ouve aquelas palavras de tamanha confiança e dependência e alegria no Senhor, você simplesmente se pergunta, como ele começou em um estado como esse de perplexidade e angústia íntima?
e chega a um estado de completo descanso, firmeza mental e emocional em seu Deus. Porque no capítulo 1 você lê esses sentimentos, do versículo 2 e 4, até quando, Senhor? Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Então no capítulo 3 você ouve essas palavras do versículo 18. Todavia, diante de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. O que aconteceu? O que aconteceu do capítulo 1 ao capítulo de número 3? Ele é um crente em Deus. Ele estava perplexo, ele tinha uma realidade diante de si. O que ele fez? Como ele agiu? Bem, nós aprendemos que ele agiu como um verdadeiro crente deve agir diante de circunstâncias semelhantes em que nós nos encontramos. E nós aprendemos aqui que ele fez pelo menos 3 coisas importantes para passar desse estado de perplexidade e questionamento para um estado de perfeita confiança e satisfação na resposta, no caráter e na vontade de Deus. E o que ele fez, nós vemos aqui, é que ele tomou 3 atitudes que todo crente deve tomar. Primeiro, nós observamos que ele volta ou dirige a sua mente para a pessoa de seu Deus. Então ele volta e dirige os seus ouvidos para a palavra de seu Deus. Então ele dirige os seus lábios em oração ao trono da graça e de juízo de seu Deus. Foram essas 3 coisas que ele fez. Isso levou a chegar a essa postura tão maravilhosa do capítulo 3, é o que nós queremos aprender. Queridos, ele fez 3 coisas. Ele voltou a sua mente para a pessoa e o caráter do seu Deus. Ele voltou os seus ouvidos para a voz registrada e a palavra de seu Deus. Ele voltou os seus lábios em oração para o trono da graça de seu Deus. Ele não buscou um psicólogo cristão para lhe acalmar. Ele não buscou, amigos, um site de teologia nacional para tentar alguma explicação político-econômica para a situação e como agir. Ele não tentou imaginar que a situação não existisse. Ele não foi a um culto pentecostal declarar e comandar a mudança e a ordem. Mas ele voltou a sua mente para a pessoa do seu Deus, os seus ouvidos para a palavra do seu Deus, e seus lábios em oração ao seu Deus pela situação. E se ele fez isso, isso foi registrado na palavra do Deus vivo e conservado aqui pelo Espírito Santo de Deus. E os apóstolos repetem estas verdades, como nós vemos em Gálatas, em Efésios, em Romanos, em Hebreus. E porque Deus, que vê o futuro, sabia que seus filhos e filhas se encontrariam em nações, em países, onde as mesmas calamidades feririam a sua consciência e levantariam sentimentos de angústia e questionamento. Por que, Senhor? Tu és santo. Então ele registrou estas coisas, sabendo que Satanás se levantaria e tomaria a oportunidade para plantar questionamentos e dúvidas contra Deus. Ele nos deu um exemplo vivo de uma pessoa real, para que você e eu, neste dia de hoje, nesta situação em que nós nos encontremos, tomemos a mesma postura e alcancemos a mesma satisfação e descanso mental e emocional no Senhor, que domina sobre todas as coisas. E assim ele nos livraria das armadilhas de Satanás, que busca nos levar a negar o nosso Deus em nosso coração. Ele nos livraria dos chamados psicólogos cristãos, que trocam a Bíblia por Freud, por Jung, por Adler, por Maslow, por Ellis, por Lacan e tantos outros por aí. Ele nos livraria da infantilidade nociva do pentecostalismo. Ele nos livraria da ansiedade desmedida, vivendo em um mundo mau, caótico, que só irá piorar. E ele volta então a sua mente primeiramente para a pessoa de seu Deus. Isso nós vemos no versículo de número 12. Acompanhe comigo, aqui está. Ele pensa sobre estas coisas, ele sente estas coisas, ele lança o seu questionamento em seu coração, Deus o responde, e então ele volta a sua mente para a pessoa de seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo,
nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste os caldeus, e tu, ó rocha, o fundaste os caldeus, para castigar em sua mente, em seu coração, como um crente deve fazer. Abacuque começa a traçar um paralelo entre o que estava acontecendo e a pessoa e o caráter de seu Deus. Ele se recorda na palavra de Deus que ele tinha ouvido tantas vezes, que o seu Deus é um Deus santo, que o seu Deus é um Deus justo, que o seu Deus tem olhos que veem todas as coisas e que a sua lei é reta, e que ele não está preso nem limitado a circunstâncias humanas, e que nenhum homem pode impedir os seus propósitos. E então ele se recorda da última palavra que Deus lhe deu nessa profecia, que está no versículo de número 11. Então muda a sua mente, Deus falando sobre os babilônios, depois de enviá-los para castigar Israel. Então Deus muda a mente deles, ou eles próprios, mudam a sua mente, e seguirá e se fará culpado, veja só, atribuindo este seu poder ao seu Deus. O Senhor está dizendo que aqueles instrumentos de correção sobre Israel, que eram os caldeus, depois de cumprirem toda aquela desolação, eles olhariam para si mesmos e diriam: nós somos poderosos e foram nossos deuses que nos deram a vitória sobre Israel. Os deuses dos babilônios eram muitos, mas havia um principal chamado Marduk, que tinha a forma de uma lagartixa. Pensa em você. Eles chegariam a tantas vitórias e olhariam para si mesmos e diriam: foi o nosso Deus Marduk quem cumpriu todas essas coisas. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado diante do Deus Jeová, atribuindo este seu poder ao seu Deus com letra minúscula. E quando ele pensa sobre estas coisas, e quando ele faz um paralelo com o seu Deus vivo e verdadeiro, com os deuses dos babilônios, nós vemos que isso aconteceu no versículo 16 ao versículo 17. Por isso os babilônios sacrificará a sua rede. Ele não sacrificará a Jeová no templo de Jeová, mas a sua rede que lhe deu a vitória. Queimará incenso àquela rede, ou aquela espada, ou aquela lança. Esse é o seu Deus. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Você percebe? E pensando sobre isso, Abacuque inquire em seu coração, versículo 12: não és tu, Senhor, desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, o termo Senhor aqui é Jeová. Ó Jeová meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Jeová, para juízo puseste os caldeus, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Sabe o que ele está dizendo a si mesmo? Acaso todas essas coisas que estão acontecendo nesse momento aconteceria por força ou por vontade de qualquer outro Deus, além de meu Deus, além de Jeová? Acaso essa calamidade e a queima das colheitas e a destruição de Jerusalém, por acaso tudo está acontecendo pelo Deus dos caldeus? Ou pela mão de meu Deus, Jeová? É impossível, porque entre Jeová e os deuses das nações dos gentios não há comparação. Não são deuses, são frutos da imaginação humana, mas meu Deus, ele diz, é de eternidade a eternidade, e santo é o Senhor. Você percebe, meu querido irmão, minha querida irmã? Quando nós pensamos sobre esse mundo e a sociedade em nossa volta, e a injustiça social e o mal e a violência que opera, há sempre essa questão fundamental diante de nós. Ou é o nosso Deus que é soberano sobre todas as coisas, ou tudo é o resultado do acaso e da fatalidade, não é verdade? Bem, qual é a opinião das pessoas incrédulas sobre o mundo e a sociedade e as circunstâncias em voltas, sejam elas ruins ou boas? Tudo se resume a isso. Tudo é resultado do acaso, tudo é resultado da fatalidade humana. Mas Abacuque faz esse paralelo. Ou as coisas estão acontecendo sob a vontade e o poder e a permissão dos deuses dos caldeus, ou é o meu Deus. E ele foca a sua mente no caráter do seu Deus. Ele diz: mas tu és santo. Versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, tu és real. Meu santo, tu és santo. E seu Deus
É seu Deus quem levanta e derruba, permite e proíbe conforme a necessidade. E aqui está a primeira lição para nós nesta manhã em uma sociedade como a nossa. Se há uma direção para onde voltar os nossos pensamentos quando nós observamos estas coisas em toda parte, quando as estruturas se dissolvem em todo lugar e a sociedade parece entrar em um estado de anomia social onde a lei não opera e não funciona, e o mal e a corrupção como erva daninha cresce porque os poderes não conseguem suprimir o mal pela lei, é para a pessoa de nosso Deus. E lembrar que todas as coisas estão nas mãos de Deus, que tudo criou e domina sobre todas as coisas. No Salmo de número 24, versículo 1, nós vemos esta verdade sendo repetida: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No Salmo 99, versículo 1, o Senhor reina, tremam os povos, Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Provérbios 16, versículo 4, o Senhor faz todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Até o ímpio Ele cria para o dia do mal. Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E se nós perdemos de vista a mão do Senhor e o seu domínio e a sua providência, imediatamente Satanás se levantará e nos afundará em dúvidas e em distrações e plantará dentro de nós a semente de desprezo pela vontade de Deus e de dúvida no seu poder e soberania e do seu amor. Mas o Senhor é desde a eternidade, diz Abacuque. Ele tem poder para levantar os caldeus e cumprir o seu próprio propósito. Os caldeus serão a vara de correção na mão do Senhor. E muitas vezes, quando a impiedade e a injustiça aumentam em nossa sociedade, a impiedade, observe isso, e a injustiça aumentam, meus queridos irmãos, para que a luz e o sal exerçam seus benefícios medicinais para os quais foram preparados e espalhados pelo mundo. E o mundo conheçam quem são verdadeiramente os filhos de Deus e sejam redarguidos em suas consciências que a conversão evangélica é uma verdadeira conversão para além da religiosidade humana. E outras vezes, situações de decepções nos relacionamentos virão e acontecerão, porque o Senhor está ensinando o seu povo, meus queridos, a não colocar seu coração neste mundo e nesta vida, e a não buscar extrair seu prazer e afeição e paz e alegria deste mundo e desta vida. E tantas outras vezes há perdas, há desilusões, e elas virão em nosso caminho em muitas quantidades por longos períodos, mas virão para derrubar os ídolos que gradativamente nós construímos em nosso coração. Ídolos desta vida, ídolos que nos têm levado para longe do Deus vivo. E há períodos quando é permitido que a falsidade se torne tão comum nos meios religiosos e gritante. E o Senhor parece que levanta a sua mão que retém a maré da impiedade, e uma falsa mensagem e um falso evangelho ilude multidões e multidões de pessoas, mesmo entre nossos familiares em toda parte. Isso é permitido para que a palavra de Deus, a verdade de Deus, se torne mais desejável do que qualquer coisa na face da terra. Você percebe? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos, ó Senhor. Meus queridos irmãos, uma das mais gloriosas e confortantes verdades que nós aprendemos ao longo desta jornada, ao caminhar com o Senhor em uma vida real e sincera com Ele, é que por trás de toda e cada circunstância que nós nos encontramos, e por cima e por baixo e pelo lado estão os olhos do Senhor. E que não há nada absolutamente na jornada de um crente que seja despercebido, acaso ou coincidência. E Ele não permitirá na vida de qualquer salvo que qualquer coisa, homem, pessoa, situação, circunstância ou Satanás nos afaste do seu propósito de amor,
já foi revelado quando Ele nos salvou do império das trevas, de um coração orgulhoso e mau. Isso é algo que você aprende por experiência conforme você anda na presença do Senhor. E conforme como Abacuque você volta os teus pensamentos para a pessoa do teu Deus e o conhece como um Deus santo, justo e bom, pela experiência diária de respostas à oração e a maneira como Ele lida com você e comigo. Conforme você volta a tua mente para observar a pessoa de Deus e como Ele age em tua própria vida, então você entende que Ele age na nação. O capítulo 1 termina então com essas palavras do versículo 17. Porventura, por isso esvaziaria a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Bem onde Abacuque está, Abacuque ainda está, tomado de pensamento sobre o estado da nação e sobre o julgamento de Deus. Ele entendeu sobre o caráter de Deus. Mas ele conclui com este pensamento ainda sobre o estado da nação e o julgamento de Deus. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações. Será que eles continuarão? Será que o Senhor continuará a julgar e a fazer estas coisas? E ele recebe conforto ao voltar seus pensamentos para a pessoa de seu Deus e a pensar sobre isso, que Deus julga as nações, mas ele então fica tomado de certa ansiedade. E ele faz então a segunda coisa que todo crente deve fazer ao pensar sobre isso. Ele volta os seus ouvidos para a palavra de Deus. Ele ainda tinha essa pergunta: Senhor, os caldeus continuarão a dizimar o teu povo até o fim? Então ele volta os seus ouvidos para a palavra de Deus e começa aqui no versículo 1 do capítulo 4, sobre a minha guarda estarei. É isso ele dizendo. E sobre a fortaleza, ou torre é a melhor tradução, me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim o Senhor e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu, ele estava na torre, e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, nos caldeus, mas o justo pela sua fé viverá. O que o Senhor está fazendo aqui é colocar um princípio diante de Abacuque ao respondê-lo. Versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa dos caldeus, não é reta nele, mas o justo, em contraste, viverá a sua jornada pela fé. Toda iniquidade, Deus está dizendo a Abacuque, esse é o princípio que ele coloca diante de Abacuque. Abacuque, toda iniquidade, toda impiedade traz a sua própria semente de destruição. Eles não seguiriam em frente por muito tempo, porque o seu pecado os levaria logo ao juízo diante de Deus. E essa é a resposta para nós nesta manhã, meus queridos. Porque homens e mulheres estão mortos em delitos e pecados. Quando a hora chegar, e quando o seu mandato neste mundo de impiedade terminar, e Deus chamar cada homem e mulher para a sua presença, então o pecado que os consumiu e os levou em diante aqui, esse próprio pecado os destruirá, porque eles serão julgados por um Deus justo. Esse é o princípio do versículo de número 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Seus próprios pecados e iniquidades destruirão, e por isso eles devem perecer. Eles elevarão o seu coração iníquo contra Deus e atribuirão aos seus ídolos a sua vitória, e blasfemarão contra o Deus eterno, e sacrificarão os seus ídolos no templo do Senhor antes de destruí-lo, e desprezarão Deus que usou para essa correção. A natureza humana não pode seguir em frente em rebelião contra Deus. Ela irá perecer e entrar em juízo e será punida. Toda iniquidade traz em si mesma a sua própria arapuca. Mas algo que deve acontecer antes que aquele dia chegue, Abacuque. Eu sei que o teu coração deseja justiça implantada na terra, Abacuque, até que este dia chegue e o juízo seja estabelecido, e o meu filho, o Salvador, traga a julgamento toda a alma. Até que isso chegue, o justo viverá
pela fé. E a única maneira de um crente viver pela fé é colocando os seus ouvidos sobre a palavra de Deus e se submetendo a Ele e a ela. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala sobre o Evangelho, e ele diz em Romanos 1, 16 e 17, estas palavras tão tremendas. Veja Abacuque como ele está presente aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, em ordem cronológica, do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre ou anuncia a justiça de Deus em fé e fé, como está escrito lá em Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. E quando ele escreve aos Gálatas, esta mesma palavra, lá em Gálatas 3, versículo de número 11, ouça o que ele diz novamente: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo está mencionando Abacuque. E Abacuque deveria aprender essa lição para que fosse um exemplo para você e para mim neste dia. Que há dois caminhos que uma pessoa pode seguir neste mundo sob os olhos de seu Criador. Há o caminho dos ímpios e há o caminho dos crentes em Deus e em sua palavra. O caminho do ímpio neste mundo pode até apresentar ser próspero. E você olha sobre pessoas que parecem possuir a terra e o céu e tudo lhes pertence, não é? E você vê a soberba no olhar e no agir e na atitude, como se nada os pudesse deter, e como se eles pudessem corromper todos os escalões e seguir em frente, mas o seu fim é desastroso. O final da jornada daqueles que vivem pela fé é glorioso. Embora as coisas no tempo presente parecem ser bem diferentes, mas esta é a vontade de Deus. Quando prosperam os ímpios, quando aumentam em poder os criminosos, e a mentira e o engano se tornam algo tão natural em todo lugar, e você é tentado a se juntar à rebelião dos incrédulos, ou tomar atalho em teus padrões e agir como iníquo, é nesse momento que nós devemos juntar nossos ouvidos à palavra de Deus. E é exatamente isso que faz Abacuque aqui neste capítulo 2, neste versículo 1. Ele junta os seus ouvidos à palavra de Deus. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a torre, fortaleza, me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Palavras. Abacuque tinha em mente a santidade de Deus. Ele sabia que Deus executa todas as coisas. Mas então vê esse pensamento de inquietação ao servo do Senhor. Deus é santo, como ele pode contemplar o pecado? Como ele pode ver e continuar vendo todas essas coisas dia e noite sob os seus olhos? E sua resposta no capítulo 2 é a seguinte. Resposta de Abacuque para essa pergunta. Eu preciso me colocar em uma posição, em um ponto, em que eu entenda essas coisas, porque Deus, sendo santo, continua a contemplar a iniquidade. Eu preciso chegar a um ponto na minha existência em que eu entenda isso. E o ponto em posição em que ele buscará estar para aprender é colocar-se sobre a palavra de Deus, e é isso que ele nos diz no versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a torre me apresentarei e vigiarei. Sabe o que ele irá fazer? Assim por dizer, ele irá subir a uma altura, uma torre, em que ele possa ver o todo e entender em que direção as coisas estão indo. Como um general, não é? Ele não consegue conduzir uma guerra estando no meio das ruas, ele precisa de um ponto de vantagem e ver o todo. E é isso que Abacuque está dizendo, eu tenho esse questionamento diante de mim. Deus é santo, como ele pode ver essas coisas continuamente? Eu preciso ver o todo e entender o que está acontecendo. Ele sobe uma torre para ver o porquê dessas coisas. E essa torre, meus queridos, não é nenhuma outra, senão a palavra de Deus vivo. Somente a Bíblia traz perspectiva a um crente, a um ser humano. Somente a Bíblia explica por que as coisas são como elas são. Somente a Bíblia diz qual é o resultado do pecado na alma humana e por que as estruturas sociais se decompõem e este mundo jaz no maligno. Somente a palavra de Deus explica o futuro humano. Somente a palavra de Deus traz certeza, compreensão do porquê as pessoas agem como elas agem, tão continuamente enganosas. Somente a palavra de Deus é uma torre que nos dá uma perspectiva sobre a alma humana, sobre a história humana e sobre a sua conclusão. Eu subirei a esta torre. Ele volta os seus ouvidos para a palavra de Deus. Então, amigos, quando nós subimos nessa torre, assim por dizer,
e ouvimos o que Deus tem a dizer a respeito dessas grandes perguntas que se lançam em nosso pensamento, incendiadas por Satanás, para negarmos e duvidarmos a Deus. Quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós entendemos como Ele age, porque o ser humano é o que é, e porque nenhum novo partido político criado pode resolver o problema e a situação, e nenhuma passeata. Houve um crente no passado que fez esse mesmo exercício que Abacuque, está lá registrada a situação dele, no Salmo 73, versículo 17, tenho certeza que você conhece. Versículo 16, quando pensava em entender isso, entender o que, Asaf? Por que prosperam os ímpios? Era a grande pergunta de Asaf nesse salmo. Quando parei para pensar sobre isso, que Deus é santo e o ímpio prospera, não consegui entender. Eu busco, eu me santifico, eu faço a minha parte, todo dia eu tenho afligido e castigado a minha alma, de manhã a cada dia. Quando pensava em entender estas coisas, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, subi essa torre. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim ao Senhor. Quando acordares, desprezarás a aparência dele. Quando ele pensava sobre a prosperidade dos mentirosos e dos ímpios, aumentando em poder e conforto e vantagem, e sempre se safando de tudo, ele ficou atordoado e desencorajado, até que ele entrou no templo do Senhor, a menos que ele entrasse na presença de Deus e ouvisse o que Deus tinha a dizer, ele seguiria angustiado em seu coração, e Satanás brincaria com ele. E Satanás colocaria armas em sua mão para lutar e estabelecer um novo regime social, e coisas como essa. Mas Abacuque faz o que todo crente verdadeiro deve fazer em circunstâncias difíceis, tomados por ansiedades de um mundo mau. Ele passa a ouvir o que Deus declara sobre a situação. Ouça o que Deus tem a dizer, meu irmão, minha irmã. Ao homem está determinado a morrer uma só vez, e então o juízo. Hebreus 9, 27. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, 10. É isso que Deus está dizendo. Tu, Senhor, sabe por onde ando, e as minhas lágrimas põe em teu odre. Não estão todas elas registradas no teu livro? Salmo 56, 8. Então, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, estas palavras: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem corrupção, nem compra de votos, nem mentira no supermercado, nem opressão. Que palavras! Porque já as primeiras coisas são passadas. Que palavras! Você está ouvindo o que o Senhor está dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã? O que Ele logo fará. Abacuque volta a sua mente para a pessoa de seu Deus, o seu ouvido para a palavra de seu Deus. E o que o Senhor Deus diz a Abacuque é o seguinte: então o Senhor me respondeu, versículo 2 do capítulo 2, e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passe correndo, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O Senhor julgará todas as coisas e aplicará justiça a todas as coisas. E mesmo nesta vida, talvez não chegue aos noticiários, Ele está lidando com a mente e a consciência de cada homem e mulher. E às vezes são terrores que cercam cada coração antes do julgamento. Mas até que isso aconteça,
e esse dia seja instaurado, você e eu, justificados em Cristo Jesus, devemos viver pela fé. O que o Senhor está dizendo é que no meio de toda situação neste mundo, a única maneira aceitável de um crente viver diante de Deus é pela fé nas declarações do Senhor em sua palavra, no conhecimento do Deus revelado, dependendo, firmado dele. Mas há algo que parece difícil aqui no versículo 3, eu preciso correr para a conclusão. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É difícil esperar pelo tempo de Deus quando o coração está inquieto, não é? E Abacuque olha para as circunstâncias em sua volta e diz a si mesmo, porque Deus não está fazendo algo? E como Jeremias, ele diz, porque Senhor, tu não desce pelas nuvens e visita este mundo? Então ele volta os seus olhos para os atributos de seu Deus. Ele se recorda do caráter justo do seu Criador. Ele volta os ouvidos para a sua palavra e o seu coração é assegurado. E ele sabe que o Senhor tem todas as coisas preparadas e determinadas. Ele é o justo juiz. E se o nosso coração se inquieta, se torna ansioso diante dessas circunstâncias, por justiça perfeita instaurada neste mundo, agora o escritor aos Hebreus nos recorda da lição de Abacuque, quando ele diz lá no capítulo 10, aquelas palavras tão bem conhecidas do versículo 35 a 39, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avulto galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Palavras tão belas. Se Satanás te tenta duvidar do Senhor e a sua justiça perfeita, e voltar para trás e para este mundo e para o pecado e negar ao Senhor em teu coração e em tua atitude, e nos comportarmos como incrédulos novamente, nós lembramos da palavra de Deus nesses versículos tão tremendo, essas palavras tão gloriosas. Que palavras! Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Você percebe, queridos? O Novo Testamento traz as mesmas verdades cridas pelos crentes do Antigo Testamento, que experimentavam as mesmas circunstâncias que nós. Abacuque tomou este passo, voltou seus ouvidos para a palavra de Deus, para ouvir Deus dizer, eu cumprirei os meus propósitos no tempo determinado, e nada passará do que eu tenho estabelecido. É isso que você e eu devemos fazer. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo àqueles crentes no meio de um império dominante e terrível como o romano. Não rejeite a tua confiança no Senhor. Não caia na cilada de Satanás. Não faça isso. Bem, Abacuque toma esses dois grandes passos a observar as circunstâncias humanas, sociais diante de si. E sua mente volta para a pessoa de Deus, os seus ouvidos para a palavra de Deus. Ele voltou então os seus lábios, por fim, em oração para o Senhor seu Deus, orando pela nação. E nós concluiremos com essas palavras do capítulo 3. Versículo 1, oração do profeta Abacuque. Ele ora: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele não traz diante de Deus nenhum mérito humano e fala que pessoas tão boas, ó Deus, lembra-te deles, coitadinhos. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Ele é a fonte de misericórdias. Ele roga a Deus que Deus haja baseado em seu próprio caráter. E esta é uma grandiosa lição que nós precisamos aprender nos dias em que vivemos como igreja. A nossa oração ao Senhor, meus irmãos queridos, ao ver um mundo em calamidade, opressão social em toda parte, crime, violência, corrupção, engodo, e as estruturas se diluírem, não é, Senhor, levanta um novo partido político que estabelecerá, por fim, equidade social.
A nossa oração dirigida ao Senhor não é: Senhor, levante um presidente evangélico, é isso que nós precisamos, alguém que levante a bandeira evangélica no país. Senhor, desperta os crentes em todas as igrejas para que pintem faixas os seus rostos, vão às ruas e saiam numa marcha contra a corrupção. Isso mudará todas as coisas. Desperta esse povo, Senhor. Não é essa a nossa oração, queridos. A oração está aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra de levar o Evangelho a pecadores necessitados, porque essa é a tua obra suprema ao enviar o teu Filho a este mundo. Reforma, Senhor, a tua igreja. Desperta pastores e crentes de volta à palavra. Essa é a única solução para essa nação. Desperta o teu povo da distração que Satanás criou, imaginando que inventando um novo partido político tudo melhorará. Desperta o teu povo, Senhor, para a tua obra suprema do Evangelho, de levar a palavra de salvação a crianças e adultos, e sejam salvos da ira vindoura, e sejam salvos do julgamento, porque o ímpio será destruído. Porque se indivíduos são convertidos, uma nação é transformada, porque uma nação é composta de indivíduos. E quando pessoas salvas são transformadas, uma sociedade nova nasce. Desperta, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o meu coração em compaixão pelo meu vizinho. Aviva, Senhor, o meu coração em compaixão pelo meu chefe incrédulo. Aviva, Senhor, antes que o falso evangelho, antes que falsas análises sobre a realidade humana e o problema humano tome conta, coisas que não estão em tua palavra dominem os meus pensamentos, esquemas humanos sejam produzidos para transformar a sociedade. Aviva o meu coração de volta à tua obra de levar o teu evangelho, que é poderoso para transformar almas em todo lugar e dar eternidade e da salvação de almas, e não apenas reformas sociais. Ouvi, Senhor, temi a consequência e o destino dos homens. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a tua igreja, no meio dos anos, faze conhecida a tua obra. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque ora ao Senhor. Medita no caráter poderoso do Deus vivo. Ouvindo o que ele diz na palavra de Deus, quando ele volta os seus ouvidos, ele chega à conclusão que poderia e deveria orar ao Senhor por um reavivamento da religião em sua própria alma, em seu país, em sua vizinhança. O que o Senhor não pode fazer? Perguntou a si mesmo Abacuque. E foi assim, amigos, que Abacuque chegou a esse estado de mente e de coração do capítulo 3, tendo começado tão perplexo no capítulo 1. Tão diferente, uma mente e um coração firmados no Senhor. Mas se as coisas piorarem, e se as pessoas piorarem, e a mão de Deus precisar ser mais severa na nação e em minhas circunstâncias para livrar de meus ídolos, o que eu farei? Bem, Abacuque responde no versículo 17 a 19, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, a mão do Senhor venha, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, saltitantes nos montes, e me fará andar sobre as minhas alturas. Os meus olhos estão no céu. Embora tudo isso aconteça em minha volta, e mesmo recaia sobre mim, vivendo em um mundo mau, consequente do pecado, eu tenho a promessa de meu Salvador, que nunca me abandonará. Todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. É sobre céu, é sobre salvação, é sobre destino eterno essas palavras. Dentro de um corpo frágil, cercado por pessoas más e violentas, quando o nosso coração é tomado por pensamentos vários, ideias, inquietações várias, e Satanás se levanta rapidamente para nos levar a perplexidades e nos levar a negar o nosso Deus.
nós voltamos o nosso pensamento para o caráter e a pessoa do Senhor. Nós voltamos os nossos ouvidos para a palavra de Deus e nós dirigimos os nossos lábios em oração, clamando a Ele por sua verdadeira obra e por um reavivamento da religião em nossas vidas. Então nós nos levantamos para cumprir a única obra que realmente, de fato, restaura uma sociedade. Pregar o Evangelho a crianças e adultos. Enquanto nós seguimos em nossa manutenção desta vida passageira, esperando por aquele grande dia quando seguiremos para o Senhor, bem amigos, o justo viverá pela fé, na palavra, no caráter, na vontade, na palavra de Deus e no Deus da palavra, que tanto nos amou, entregou seu Filho por nós.